No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência cursando o primeiro semestre da Faculdade de Medicina. Quais materiais eu precisei usar, se foi muito difícil a adaptação, como eram as aulas práticas, se as aulas teóricas eram muito difíceis, nas aulas práticas tinha cadáver, enfim. Tudo isso eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Luísa, sou estudante de Medicina da UFBA, atualmente indo para o terceiro semestre. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui um conteúdo sobre como foi a minha experiência, no primeiro semestre da Faculdade de Medicina, e eu resolvi estruturar, esse vídeo para que fique mais clara a compreensão e para que vocês aproveitem mais em 4 partes. É justamente como foi a minha recepção pelos veteranos e também a minha cerimônia de jaleco, quais foram as matérias do primeiro semestre, quais foram os métodos de estudo que eu utilizei para ir bem nessas matérias. E por fim, para quem ficar até o final, vão ter algumas dicas bônus também para quem está aí ingressando agora no primeiro semestre da Faculdade de Medicina, Algumas recomendações do que fazer, do que não fazer. E é isso. Bom, pessoal, vou falar agora sobre como foi a minha transição ali, desde ter sido aprovada no SISU até chegar e, de fato, ir para a faculdade e ter ali meu primeiro dia. Logo depois que eu fui aprovada pelo SISU, eu fui procurar, perfis da atlética da Faculdade de Medicina, de grupos da Faculdade de Medicina, da UFBA em si, e eu vi que vários já estavam sendo formados, na verdade, vários grupos de recepção de calouros. E eu entrei, no grupo da recepção de calouros de medicina. E foi lá que tudo se estruturou, as pessoas foram interagindo, e aí os próprios alunos da faculdade, de um grupo específico, o PET Medicina, eles elaboraram a chamada Semana do Calouro. E essa semana é, de fato, uma semana inteira ali, de segunda a sexta, que eles elaboraram, com recheado de atividades ali pra gente fazer. E no primeiro dia da Semana do Calouro, na segunda-feira, eu e meus colegas, a gente foi conhecer a sede Mater, que fica lá no Centro Histórico de Salvador, e é onde acontecem, por exemplo, cerimônias mais especiais, como cerimônia do jaleco, cerimônia de formatura. Lá não é onde ocorrem as aulas em si. Mas é um prédio muito bonito, muito histórico, lá tem um memorial de medicina e foi muito importante pra gente conhecer. E foi lá dentro que a gente fez as nossas dinâmicas, de apresentação, tudo mais, os veteranos falando as coisas, pra gente, apresentando como era a faculdade, como era a dinâmica, tudo mais, a gente acabou se conhecendo ali. E no final do dia a gente foi pro Hemoba, na tarde ali, mais ou menos, a gente foi pro Hemoba fazer a doação de sangue, que é tipo uma tradição aqui da UFBA, elaborada pela Atlética. E nos outros dias de Semana do Calouro, por exemplo, a gente foi justamente pro lugar onde a gente tem aula hoje, que é em outro bairro daqui de Salvador. A gente teve apresentação de vários grupos, a gente teve stands de ligas, onde as ligas falavam, um pouco sobre elas, sobre como é que funcionavam, como era o processo, o que se baseava as ligas, era muito legal, teve brinde, teve tudo, teve até brinde da Sanar, enfim. E no final de semana a gente teve uma gincana, que foi lá em um clube, tinha piscina, tinha quadra, tinha tudo. A gente fez várias brincadeiras e interações, foi bem legal. E já na sexta-feira, pra finalizar, com chave de ouro, a Semana do Calouro, a gente teve a cerimônia do jaleco. Foi uma cerimônia linda, linda, muito bonita mesmo. É onde a gente realmente vestiu o jaleco ali, oficialmente pela primeira vez. E a gente pôde ali cair a ficha, de que realmente estávamos na Faculdade de Medicina, não só na Faculdade de Medicina, mas na primeira Faculdade de Medicina no Brasil. E realmente foi uma experiência incrível pra mim. Bom, pessoal, depois de passar por toda essa ambientação na faculdade, nas semanas seguintes eu já comecei a ter aula efetivamente. Foi aí que eu conheci a grade, que eu ia ter durante todo o semestre, que comecei a ter contato com os professores e com as matérias em si, vendo ali qual era a percepção que eu tinha sobre aquelas matérias. E as matérias que eu cursei durante o primeiro semestre na UFBA foram Anatomia, Urgência e Emergência, Medicina Social, Histologia, Biologia Molecular e Celular, BMC, que foi monitor inclusive, Bioética e Bioquímica. Foram 7 matérias ao todo e algumas delas, como por exemplo Histologia, Biologia Celular e Molecular, Bioquímica, eu já tinha um contato prévio por causa do estudo pro Enem. Então não foi ver elas pela primeira vez, como outras matérias, como por exemplo Anatomia, que eu realmente nunca tinha visto. E foi assim, por mais que eu já tivesse tido contato prévio com essas matérias, foi uma coisa assim totalmente diferente. Porque a forma como os professores abordam é muito mais aprofundada, é de fato aplicada à medicina. Por mais que não tenha, assim, tantas coisas em termos médicos, que é o que a gente tá querendo ver, no início da faculdade, é muito mais aprofundado do que simplesmente a gente estudar para o Enem essas matérias. Já em relação às práticas dessa matéria, para mim, eram, assim, super interessantes mesmo. Por exemplo, histologia, a gente começou a ver lâminas, lâminas de tecido cartilaginoso, de tecido nervoso. Já em biologia, BMC, a gente começou a realmente mexer no microscópio, A professora
sempre ali muito atenta e ensinando a gente a como mexer no microscópio, como manusear. A gente acabava vendo várias células, células da boca, células de planta, células de protozoários, bactérias. Isso era muito interessante, né? No início do curso é realmente muito instigante ver essas coisas. Já em bioquímica, a gente fazia experimentos ali com carboidratos, proteínas, lipídios, essas coisas, no laboratório mesmo, e pra mim era super interessante. Agora falando um pouco sobre as matérias que eu realmente nunca tinha contato na minha vida, né? Uma das matérias que eu nutri uma ansiedade muito grande por começar logo foi anatomia, como se fosse ali um marco da medicina, né? E anatomia, sobre a teoria dela, eu achei bem decoreba, mas isso não é um problema pra mim. Eu consigo lidar bem com essas matérias, assim. Em relação à prática, são práticas interessantes. Na UFBA a gente tem cadáver mesmo, né? Então a gente via peças naturais ali, a gente fazia a prova prática, a gente estudava ali mesmo. Tudo com muito respeito, com muito rigor, mas realmente era interessante ali, nutrindo, né, o máximo de respeito possível. E urgência e emergência foi outra matéria que eu gostei bastante também, que a gente via ali na prática, né? A gente tinha aula prática dessa matéria ali na teoria, né? Ali sobre os primeiros socorros, como fazer manobras de desengasgo, manobras de Rayleigh, o nível de consciência, né? A escala de Glasgow e tudo mais. E a gente fazia manobras nos bonecos e também nos nossos colegas, né, nas aulas práticas, quando não tinha os bonecos, e para mim essas foram uma das melhores matérias do primeiro semestre. Já em relação às matérias mais do eixo humanístico, assim como medicina social e bioética, são matérias que são muito importantes, né, elas fogem um pouco do que se diz respeito à medicina na prática, como outras matérias do ciclo básico, né, como a própria biologia celular e molecular, bioquímica, mas elas são importantíssimas ali para a nossa formação, principalmente no primeiro semestre, durante toda a faculdade, mas principalmente durante o primeiro semestre, para alertar, né, ali quem está entrando sobre o que vai fazer, a responsabilidade que está nas nossas mãos, e realmente são matérias que são muito importantes no currículo da faculdade. Já em relação à prática da medicina social, ela foi diferente das outras, porque não era laboratório. A gente ia pra rua mesmo, a gente ia pra posto de saúde, né, unidade de saúde da família, e a gente conversava ali com as pessoas que trabalhavam, né, nesses postos de atendimento. A gente via as demandas daquela comunidade local, daquele bairro, e a gente realmente teve a oportunidade também de fazer algumas ações durante, né, o nosso período de estágio, assim, digamos assim, né, nessa USF, e foi bem legal, bem interessante. Foi um momento demais de você sair da sua bolha na faculdade e ir, né, para ver novos horizontes e ver novos caminhos ali da medicina. Já em relação ao meu método de estudo, né, que eu apliquei durante o primeiro semestre, a primeira coisa que eu fiz foi procurar me ambientar. Ter as primeiras aulas ali, o primeiro contato com os professores, saber como era o ritmo deles, como é que eles davam a aula, se eles gostavam muito de qual referência, né? Se eles usavam livros, se eles não usavam, se era totalmente aula que eu ia me prestar ali atenção. Foi basicamente fazendo essa ambientação que eu decidi o que eu ia seguir em cada matéria. Por exemplo, biologia celular e molecular foi uma matéria que eu fiz, eu gostei muito, diga-se de passagem, né? E foi uma matéria que tinha aula, a aula era muito boa, tinha aula também disponível no YouTube, lá do período da pandemia, né? Tinha algumas matérias que fazem isso ainda, e eu assistia a aula, só que eu não anotava nada, né, presencial. Logo depois eu fazia anotações pelas aulas do YouTube que estavam disponibilizadas, né, no YouTube. Eu fazia as anotações dessa aula e para mim eu tinha aquela fonte ali toda resumida e depois eu ia pro livro que a professora passava de referência. Esse era o meu método de estudo, por exemplo, na matéria de BMC. Assistia a aula com muito cuidado, depois eu via as aulas do YouTube, né, gravadas do YouTube, fazia anotações e depois eu ia para um estudo muito mais aprofundado nos livros. E essa forma de estudar se manteve para mim em outras matérias que eu considerava mais difíceis, como por exemplo histologia, bioquímica, essas matérias que realmente exigiam mais de mim. Eu realmente costumava ali procurar as referências no livro, né? Até para tirar dúvidas, como por exemplo, eu tinha uma dúvida pontual em alguma coisa da aula e eu não sabia exatamente o que fazer ali, e aí eu ia pro livro e aí eu tirava minha dúvida. Também tinha os monitores que a gente poderia recorrer quando a gente realmente tivesse uma dúvida muito forte ali, que a gente não conseguisse sanar no livro, a gente também podia recorrer a esses monitores, né, que são veteranos que já passaram por essa matéria, estão ali dispostos, né, a ajudar a gente. Então, para essas matérias, o meu método de estudo foi mais o tradicional, né, de prestar atenção nas aulas e recorrer aos livros. Já para urgência e emergência, como a matéria era bem curtinha, eu não lia os livros, né? Eu lia, na verdade, as apostilas que eram disponibilizadas pela professora e pelos monitores. E aí eu lia aquelas apostilas e tinha
exatamente tudo que a professora falava estava ali naquelas apostilas, então era a minha fonte principal ali de estudos naquela matéria, e também fazia muito Anki ali para compensar, né? Então eu ia estudando os resumos das apostilas e conciliava também com o Anki, porque tinha muita decoreba também em urgência e emergência. A gente tinha, por exemplo, que decorar os níveis, né, da escala de Glasgow, a gente tem que decorar o nome das manobras, os aparelhos também, que são manuseados, então é muita coisinha, detalhe mesmo. E aí o Anki me ajudava bastante nisso. Já em relação à matéria de medicina social e bioética, ela não tinha essa cobrança tão grande, então, e também não tinha tanta coisa para estudar assim como nas outras matérias. Então, o que a gente fazia basicamente é prestar atenção nas aulas, né, como eu disse, e prestar não, na verdade, participar das dinâmicas que eram propostas em sala. E a gente ia, assim, né? Às vezes as professoras passavam, né, alguns materiais de tipo textos, trechos de livros também, e colocavam no ambiente virtual de aprendizagem, né, o AVA, e a gente lia e a gente ia participando com aquele material das discussões em salas e era assim, basicamente, era bem tranquilo. Já em relação a materiais, que é uma dúvida muito recorrente, né, o que comprar, o que não comprar, na minha faculdade, pelo menos, né, na UF, você só precisa de uma coisa, jaleco. Pronto. Com o jaleco, a caneta e um sonho, você vai longe no primeiro semestre, não precisa de muita coisa. Né? Depois, nos outros semestres, vão comprando algumas outras coisas, né? Por exemplo, estetoscópio só precisa no terceiro semestre. Então, em relação a materiais, eu não comprei muita coisa, não. Só comprei o jaleco e o material normal, né? Caderno, caneta, marca-texto, essas coisas. Ah, e para quem pode investir também em um tablet, é muito legal para você realmente poder acompanhar ali as aulas, né? Mas eu não comprei esse tablet, eu só comprei no meu segundo semestre. Então, e no primeiro semestre eu só fazia resumo mesmo no meu caderno. Mas para quem puder, né, e tiver condições, é muito importante. É muito legal ter, né, como adicional, porque ajuda bastante. E agora eu vou falar algumas recomendações para vocês que vão entrar agora no primeiro semestre, né? Sobre realmente o que fazer, o que não fazer. Mas lembrando que são recomendações baseadas na minha experiência, né? Não são regras, longe disso. Mas aí você vê o que faz sentido para você ou não. E a primeira coisa é conheça a sua faculdade, né? Saiba aí qual é o método da sua faculdade, se é tradicional, se é PBL, se for tradicional, qual é o melhor método para você estudar, se for PBL, qual também, né, qual é o melhor método. E se você puder, realmente conheça veteranos, pergunte coisas para ele, como é a faculdade, como é o método que eles fazem lá, quais são os professores ali que realmente cobram mais, os professores que são mais tranquilos, porque são os veteranos mesmo, né, que já estão ali há muito tempo, que vão te passar o caminho das pedras. Essa é a verdade. Eles que vão te falar qual método é melhor de estudos para uma matéria, se é por Anki, se é só por resumo, se é só realmente vendo o livro, se é só assistindo a aula do YouTube. Então, se você puder, faça esse contato com algum veterano, né, que ele vai te ajudar bastante. Outra coisa, não precisa entrar em liga no primeiro semestre. De verdade, não precisa entrar. Essa foi uma das coisas que meus veteranos falaram para mim, inclusive, que eu segui e eu realmente agradeço a eles hoje. Porque liga é uma coisa assim que você tem que ter uma dedicação muito grande quando você entra em uma liga. Não é só entrar por entrar e ficar assistindo sessão. Você realmente tem que ter uma postura ativa ali na liga, você realmente tem que estudar bastante os conteúdos da liga, tem que fazer apresentações, além dos estágios, né, que você vai precisar fazer ali. Então, eu acho que não tem necessidade de você fazer isso durante o primeiro semestre. Pega esses meses do primeiro semestre e usa para conhecer a faculdade, conhecer o ambiente, né? Ver o que é melhor para você, conhecer também todas as outras ligas e depois, nos outros semestres, no segundo, terceiro, quarto, você entra em uma liga. Por exemplo, eu estou no terceiro e até agora, né, não entrei em uma liga, mas estou pensando aí em algumas. E outra coisa muito importante é faça sua base de apoio. Encontre uma base de apoio na faculdade. Seus amigos da faculdade, seus colegas vão ser de suma importância ali durante essa trajetória. Eles que vão te apoiar. Por exemplo, quando você estiver meio sem saber o que fazer numa matéria, eles podem te ajudar, te falar, te passar, né, o conteúdo ali em algumas palavras. Isso é de suma importância, muito, muito, muito importante mesmo. Que vocês cultivem isso, porque com os amigos a gente consegue chegar mais longe, né? A gente consegue se ajudar, cada um ajudando o outro, fica muito mais fácil o caminho. E por fim, não deixe de cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental. A gente sabe como a faculdade de medicina é uma faculdade exaustiva, é uma faculdade que cobra muito dos alunos, então é por isso que você tem que ter seus momentos de fuga também, seja fazendo musculação na academia, seja fazendo sua corrida, um cardio, um esporte, o que seja. É muito importante que você mantenha isso, né, para além de manter a sua saúde mental, também manter a sua saúde física, e isso é muito importante, essas duas coisas conciliadas vão te ajudar muito a ter um bom desempenho na faculdade e se manter saudável, né, espiritualmente, fisicamente, mentalmente.
Então, de fato, essa é a minha dica, assim, de ouro para quem tá entrando agora na faculdade de medicina. Não se renda, né, a esse mundo, esse alavanche de estudos que vai vir agora. Realmente tem um tempo para você e priorize isso. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, de curtir o vídeo também. Isso ajuda muito, né, o crescimento aqui do canal, ainda mais que eu tô começando agora. Espero muito que eu tenha ajudado, né, vocês que vão agora iniciar o primeiro semestre da faculdade e também incentivado quem ainda tá no seu período de vestibulando, mas que já vai ser calouro de medicina. E no mais, para quem gostou muito do vídeo e quer conhecer mais do canal, eu recomendo alguns medvlogs aqui para vocês do canal e também um vídeo que conta a minha trajetória na medicina. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.